Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos aqui. Como vocês podem ver, está bem frio aqui no norte do Paraná. Espero que vocês estejam bem aquecidos e principalmente aquecidos com a Palavra de Deus. Hoje, nesse nono vídeo, onde nós estamos estudando durante essa série de Provados do Fogo, nós vamos estudar vivendo uma vida de louvor. Isso é muito importante. Esse vídeo é muito especial, pessoal. Já está caminhando aí para o final dessa série. Nós teremos aqui na linha do rodapé com o Marcos André, na ponta da linha com o Ricardo, espero que também com o Alexandre, e teremos as entrelinhas. Nas entrelinhas, aquela ponte literária que nós estamos sempre trazendo para vocês aqui, nós vamos continuar trazendo eu falei que é um freguês aqui do canal, mas é o Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, e a obra dele é a obra chamada O Pequeno Herói. E por que essa obra, pessoal? Para vocês verem como são as coisas, né? Hoje, o Fyodor Dostoiévski está na linha da lição. O autor da lição cita o Fyodor Dostoiévski como autor russo, que esteve na prisão e durante a prisão ele escreveu O Pequeno Herói e o Ricardo vai trazer para vocês esse livro. Então, olha, esse vídeo é muito especial mesmo dessa série, beleza? Espero que vocês continuem curtindo, teremos também as perguntas para discussão lá no final. E claro, pessoal, antes de eu chamar aqui a nossa vinheta, fica sempre aquele apelo, aquele convite. Se você gostar do nosso conteúdo, é muito importante, eu sei que às vezes é difícil, a gente está correndo, está no metrô, está no ônibus, mas é muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal se você gosta sempre de assistir os nossos vídeos, que você também acione o sininho para que você receba os alertas, quando o novo vídeo sair, e quando o novo vídeo sair, você clica nesse alerta do YouTube para que o YouTube seja reforçado sobre o seu gosto. Ok, pessoal? Pode fazer isso com Entre Linhas e com todos os canais que vocês gostam aí na plataforma, beleza? Então, agora sim, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora aquele momento gostoso nos comentários das entrelinhas, onde temos hoje muitos comentários, graças a Deus, o pessoal se envolvendo com o conteúdo do canal, se envolvendo com a Palavra de Deus, e isso nos torna muito felizes aqui, porque somos instrumentos na mão do Senhor aqui, tentando disseminar, usar essa ferramenta, usar o nosso tempo principalmente, o tempo de nós quatro aqui, se envolvendo com essas coisas do canal, e também envolvendo o tempo de vocês aí ao digerir, ao entrar em contato com esse material. Então temos lá muitos comentários, temos as Olimpíadas das entrelinhas dos comentários, e quem ganhou foi o Ricardo, aí não vale, Ricardo? Ricardo, isso é café com leite, Mas ele colocou, primeiro, lembrando que os vídeos tendem a sair sábado às 13 horas. Benedito Eugênio, Shabbat Shalom, eu também estou estudando o hebraico. Ajuda muito na lição, recomendo a todos estudar o hebraico também. Com certeza, irmão Benedito Eugênio, é muito importante a gente entender a cultura na qual a Bíblia foi escrita, porque foi usado linguagem humana, no caso a língua hebraica. Então é interessante conhecer um pouco da língua que representa também a cultura. Lições fortes da Bíblia, sempre olá, boa tarde, feliz sábado a todos. Valdenice Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo, aqui perto aqui já do norte do Paraná aqui também. Amo participar das entrelinhas com vocês, meninos lindos de Deus. Cada explicação inteligente que fortalece o intelecto do coração da gente. Obrigado, Valdenice Cerqueira, lá de Presidente Prudente, de São Paulo, aqui pertinho, vizinho do nosso Paraná. Ben Joshua, ouvindo da Ilha do Amor, Maranhão. Olha o pessoal lá do Maranhão, tem um aluno que inclusive está em Maranhão agora, voltou e daqui a pouco já estará em Campo Mourão, o João. Ele está aí, Ben Joshua, então, lá da Ilha do Amor, no Maranhão. Um abraço, pessoal do Maranhão. Hilda Pinheiro, feliz sábado entrelinhanianos. Ela diz assim que estamos assistindo a lição com o Ian, que fica muito feliz com a saudação aqui que a gente manda para ele. Ele gosta muito dessa parte dos comentários, quando você manda um abraço para ele. Fomos ao Paraná, ela diz, mas só visitamos algumas cidades aqui do Paraná. E ela diz que, se Deus quiser, um dia quer passar aqui em Campo Mourão para dar um abraço nos líderes, nos líderes entrelinhanianos, Então, Hilda, que bom, que você esteve aqui na terrinha, na terra roxa, no pé roxo. Espero que você tenha gostado aqui das paisagens. E, claro, se Deus quiser, um dia, se a gente nos encontrar aqui, para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Marcos pessoalmente. Estamos aqui trabalhando juntos já há alguns anos.
tá? Tem o maior carinho por ele, mas a gente nos conhece pessoalmente, né? E a gente tem a maior esperança, se não nos conhecermos aqui, nos conheceremos no céu. Então, Hilda, será um prazer também, claro, conhecer vocês, todos que estiverem passando em Campo Mourão, mas lembrando que nós teremos uma eternidade também para conhecermos uns aos outros, né? E não posso deixar então, Ian, parceiro do canal, um abraço para você da família Entre Linhas, ok? A gente fica muito feliz quando a gente recebe notícias suas e sabe que você está assistindo a gente. Edilza Nascimento, feliz sábado e boa semana, vídeo curtido, comentado e compartilhado, Deus abençoe. Edilza essa semana estava lá no culto de quarta-feira com a gente, né, Edilza? É muito gostoso, né? Edilza também eu não conheço pessoalmente, ela diz assim, Lúcio, gosto muito do culto de quarta-feira de vocês, mas o YouTube não está mandando um aviso. Aí, quando lembro, já terminou e vejo o culto já gravado. Agradeço as orações, Deus abençoe grandemente. Edilza, você vai ter que ir lá no canal da IASD Central CM, né? E acionar o sininho. E de vez em quando o YouTube desliga esse sininho se você não assiste frequentemente o canal, tá? Então vai lá, clica, né? Seja inscrita e acione o sininho, deixa o sininho lá receber todos os alertas. Tá? Joivaldo Quirino, boa tarde de sábado a todos. Hoje estou em Osasco, São Paulo. Vamos compartilhar, irmãos. Então, um abraço pessoal lá de Osasco, São Paulo, aquela grande cidade. Boa tarde, meninos. A Helena Saraiva, CCC. Fui até o segundo Marcos. Feliz semana a todos e amém. A Helena também sempre compartilhando, sempre engajada no canal. Isso é muito importante, né? Porque ela, querendo ou não, ela se torna uma missionária passiva, né? Ou seja, só o fato dela interagir com esse conteúdo já faz a plataforma sugerir o mesmo vídeo para os amigos ao redor dela. Luiz Melo, boa semana a todos, aqui de Campina Grande, Paraíba. Olha, agora lá da Paraíba, um abraço pessoal para os paraibanos. O Luiz Melo, obrigado Luiz por você ter colocado aqui de onde você nos assiste, né? O pessoal tem colocado, eu acho muito legal saber, né, de onde vocês moram nesse planetinha aqui que Deus deixou para nós, né? José Lima, muitas bênçãos nessa lição, que Deus abençoe sempre, sempre a todos, desde o Lúcio, o Ricardo, o Marcos. Não tivemos o Alexandre, infelizmente não deu tempo, né? Mas fui até o quinto Lúcio, né? E ele coloca aqui também CCC. Boa semana. Vegetariano Consciência também, CCC, muito bom. Que pena, não deu para o Ricardo, para o Alexandre, né, fazer a parte dele. Mas, se Deus quiser, eu ainda estou gravando sem o Alexandre ter feito a parte dele. Espero que ele consiga, sim, mas ele vai conseguir. Que semana passada ele estava em deslocamento, em viagem, e ele falou, Lúcio, não vou conseguir preparar, tem que chegar num lugar e ir para o outro. E teria que sentar, preparar e gravar. Até, né? Quem viaja bastante sabe como que é. Lindaci Lima, de Pernambuco. Olha, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, pessoal lá do norte, nordeste, acompanhando a gente. Cabo de Santo Agostinho, Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Minha esposa Flávia gosta muito do Recife, tem amigos aí em Recife. Então, um abraço para o pessoal aí de Pernambuco, do Cabo de Santo Agostinho, da Lindaci Lima, os amigos. Ela diz assim, amo seu canal, o diferencial é relembrar os livros que eu já li e os que não li, corro para ver do que se trata, né? Ou resumo, pois com 62 aninhos ainda gosto de ler. Que bom, Lindaci. E a gente vai assim até Deus nos dá, né, uma consciência, boas vistas, né? Quando não tiver as vistas boas, tem audiolivro agora, que também é uma beleza. Mas é muito gostoso. Rivelino, Deus abençoe vocês. Tânia BR, uau, o Lúcio perdeu um pouco aquele ar de sério. Gostei assim. Escuto vocês mais de uma vez na semana, isto no celular, mas só comento quando eu assisto aqui no PC. Mesmo vocês sendo leigos, amo aprender com vocês. Tânia, às vezes a gente tem uma cara de bravo assim, né? Porque às vezes é professor de molecada, daí a gente quer manter o respeito, mas às vezes acaba se tornando parte da nossa personalidade. Mas que bom. João Cavaco, colocando aqui o comentário dele, sempre aquele comentário com muito conteúdo. Eu os convido a conferi-lo na íntegra, né? Eu vou só dar uma resumida aqui, uma destacada em alguns itens, que diz assim, louvado seja a Trindade pelo testemunho. E ele sempre pede, oremos pela segurança alimentar, pela paz, né? E pelo ambiente criado que se polui e se destrói descaradamente. Ele separa aqui, né, a lição antiga, né, que era vendo o invisível, os poderes de Deus, ele destaca, distúrbios mentais de sofrimento, muito legal essa sessão, e depois ele conclui aqui com algumas questões desafiantes. Ele fala assim, os sofrimentos mentais têm uma causa que são a falta de fé em Cristo pela palavra que revelam e possibilitam a partilha do caráter de Deus, que nos une à divindade triuna.
Ficam as questões: será que alguma vez falei a sério com esse Deus, no nome de Cristo, que dá os poderes para enfrentar os sofrimentos mentais que estou exposto no estresse, na ansiedade, no medo e na depressão? Deus nos abençoe a todos. João Cavaco, peregrino lá da IAS de Lisboa, lá em Portugal, nos Estados das Nações, em guerra, infelizmente, né, irmão João Cavaco? Lembrando que eu só li a conclusão, ele traz aqui todo o desenvolvimento, né, da opinião dele. Adriana Kuhn: olá, pastores virtuais Lúcio, Marcos, André, Ricardo e Alexandre, é sempre um privilégio estudar a lição com vocês. Amei o livro A Morte de Ivan, né? Temos que repensar nossas vidas e nos aproximar de Deus e fazer as pazes com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, Adriana? E quem temos que perdoar e visitar antes da morte, porque depois é tarde, e usarmos nosso tempo que nos leva à vida eterna. Abençoada semana a todos e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E ela também deixa aqui o CCC e fui até o 5º Lúcio dando tchau, que é o finalzinho, quando eu vou saindo assim, tchau, tchau, né, pessoal? Que bom, então, a Adriana comentando, e realmente, Adriana, eu concordo com você plenamente. Não podemos perder tempo guardando mágoa, rancor ou coisas ruins das pessoas. A gente sempre tem que pensar, né, no melhor e fazer o melhor, né? Sandra Bittar, outra que também traz sempre um comentário particular aqui do canal Entre Linhas, por isso eu gosto muito de receber. Olá, meninos e família Entre Linhas, tudo bem? Ela pergunta. Graças a Deus, tudo bem aqui, Sandra. Espero que sim. E se não tão bem como gostaríamos, o entendimento do conteúdo do estudo certamente nos auxilia a entender e a enfrentar de forma mais branda as dificuldades, porque sabemos que Deus é conosco. Alexandre, oramos por você e familiares. Deus abençoe sempre. Volte logo, sentimos sua falta. Com certeza também sentimos falta da fala do Alexandre, né, pessoal? O título Vendo o Invisível já nos leva a profundas reflexões, diz a Sandra. E surgem mais questionamentos que, da forma como vocês desenvolvem o conteúdo, nos auxilia no entendimento. As respostas e comentários das questões nos rodapés e na lição de sexta-feira pelo Marcos é de imensa contribuição para ampliarmos o entendimento. Gostaria de destacar quando citamos em oração em nome de Jesus. Acredito que para falar em nome de alguém, devemos conhecer esse alguém. Será que o conhecemos o suficiente para falar em seu nome? Quanta gente, né, Sandra? Só fala Jesus e nem sabe quem que é Jesus de verdade, né? Ao orar, devemos estar conectados com a vontade de Jesus em nós. O nome de Jesus, quando não acompanhado do Espírito Santo e com a consciência não transformada de acordo com a vontade de Deus, não adianta em nada. Estar conectados com Jesus é estar com autoestima espiritual elevada. Necessitamos pedir a Deus que abra nossa mente e o coração para tudo em nosso dia. E eu gosto muito dessa parte que a Sandra colocou aqui, ó. Não é só pela manhã, não é só no sábado, nem no domingo, nem na quarta. É 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nosso Deus não é o Deus da caixinha. Tem a caixinha do futebol, do time de futebol, tem a caixinha da religião, tem a caixinha da profissão. Não, pessoal, nosso Deus não está numa caixinha. O nosso Deus é o que nos criou e permeia toda a nossa vida aqui, como a Sandra fala, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, a nossa forma de ver o mundo, o nosso olhar, os nossos valores serão outros. Com certeza, né? Com aquela vozinha do Espírito Santo 24 horas, né, na nossa mente, o que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Não responda, né? Isso é certo. O que é importante para Deus é importante para mim. O que é grande para Deus não é grande para o mundo, mas é grande para nós. Vale investir um tempo estudando, meditando em Isaías 40, ela diz, pois acredito ser um chamado para colocar tudo nas mãos de Deus. Hashtag fui até o 2º Marcos, mais agradecida por ter a oportunidade de viver a missão de vocês. Deus abençoe a todos nós, um abração para Sandra Bittar, que toda semana deixa sempre o comentário dela aqui, muito querido. Aqui o penúltimo comentário, Marinalva Ferreira, nossa amiga. Oi, família de Deus, estou grata a Deus por assistir esse canal. É um alimento para a minha fé. Que bom, Marinalva. Que seria de nós sem a misericórdia de Deus na nossa vida? Nada, né? Pó. E desespero, né? Agradeço sempre a Deus pela sua paciência comigo. Abraço forte desde Astúrias, lá na Europa, Espanha. Vizinha do João Cavaco, hein, irmã Marinalva Ferreira? Né? Tá lá do ladinho de Portugal. Francisco Lima, o título dessa lição é contra os pensamentos disseminados pela sociedade atual. Crer nas promessas do Senhor Jesus e é um desafio para nós cristãos de nossa geração. Com certeza, Francisco Lima, é um desafio e nós cristãos aceitamos esse desafio. Muito obrigado, pessoal, pelos seus comentários, pelos seus carinhos, pelas orações.
né? Já recebi a mensagem aqui que o Alexandre enviou, né? Que Deus abençoe a parte dele aqui. Ele já colocou aqui, ó, minha parte já está no Drive. Que bom, Alexandre. E agora, pessoal, então, continuando, né, a nossa doxologia, agora sim, sem comentários. Agora nós vamos, então, com o Marcos André, aonde ele traz para nós aqui, né, na linha do rodapé, que é aquelas perguntinhas que estão no rodapé de cada dia, mas antes ele sempre inicia com uma oração. Então, Marcos, apareceu aqui, né? Agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você nesse nosso encontro que acontece todas as semanas para estudarmos profundamente a Palavra de Deus. Sempre que abrimos a Palavra de Deus, pedimos orientação do céu para compreendermos a vontade de Deus expressa na sua Palavra e também impressa no nosso coração através do seu Santo Espírito. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo com esse propósito. Vamos orar? Santo e bom Deus, aqui estamos nós mais uma vez reunidos na Tua presença para buscar, Senhor, primeiro, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que assim possamos comparecer à Tua presença e face a face receber as instruções que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Também te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite cada lar, cada pessoa que participa desse projeto, ou aqui à frente das câmeras, ou por trás, preparando os projetos, preparando as coisas que acontecem, ou mesmo aquela pessoa que simplesmente assiste esse vídeo. Que o Teu Santo Espírito esteja nos capacitando para compreender a Tua palavra e principalmente para viver a Tua vontade. Te pedimos que o Senhor também abençoe os nossos lares, os nossos familiares, especialmente aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao Teu lado. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, o tema dessa semana é uma vida de louvor. Então nós vamos explorar alguns temas, alguns textos bíblicos para responder algumas questões. Quais são essas questões? Primeiro, o que é o louvor? No que se fundamenta o louvor? Como ele pode ser uma arma espiritual poderosa para as circunstâncias difíceis, já que a temática geral desse trimestre é sobre o crisol, sobre as circunstâncias difíceis, Como o louvor pode nos favorecer nessas circunstâncias e como o louvor pode transformar e mudar essas circunstâncias. Então o louvor não é somente algo que nós oferecemos a Deus, mas nós recebemos também de Deus quando apresentamos louvor. E é isso que vamos falar durante essa semana. Já na parte de domingo, o autor fala a respeito do fundamento do louvor e fala que o motivo para a nossa adoração, o motivo para o nosso louvor a Deus, ele não deve estar baseado em circunstâncias, mas em quem Deus é, no propósito pelo qual Deus nos chamou. E o texto apresentado aqui é Filipenses, no capítulo 4, verso 4 a 7, onde o apóstolo Paulo, ele torna a alegria, torna o louvor um mandamento. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E nesse texto o apóstolo Paulo, que estava preso, ele apresenta ali alguns motivos pelos quais ele adorava, ele se alegrava em Deus. Daí nós podemos destacar aqui que Paulo se firmou na certeza da presença do Senhor, que era apenas uma promessa, mas que ele recebeu como sendo algo concreto. Ele se apegou também a Deus através da oração. E também ele descansou na paz que o Senhor pode oferecer. Ele diz ali que é a paz que excede todo entendimento. Aí a pergunta que fica aqui nessa lição é o seguinte: que verdade sobre Deus Paulo identificou na passagem de hoje e que fazia com que ele se alegrasse, mesmo na prisão? Escreva em uma pequena lista do que você sabe ser verdade sobre Deus e louve ao Senhor relendo cada item. Isso muda sua maneira de sentir e ver as circunstâncias. Então, isso é muito pessoal, Você pode fazer uma lista do que você entende como sendo parte do caráter de Deus, que faz com que Deus seja amoroso, bondoso e coisas desse tipo. Mas no texto que o apóstolo Paulo fala ali, nós entendemos que ele substituiu a solidão da prisão pela presença do Senhor. Ele foi fazendo como se fossem trocas, Então, no momento que ele se sentia solitário,
e abandonado, ele dizia: mas o Senhor prometeu estar comigo. Então ele sentia a presença do Senhor. Os momentos de ansiedade ele trocou pela oração. Ele orava a Deus, entregava todas as circunstâncias a Deus e pensava: aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz por mim, né? E a angústia, o medo, ele substituiu pela paz, né, que excede todo o entendimento. Então, quando nós buscamos a paz no Senhor, é diferente da paz desse mundo, né? Porque a paz desse mundo ela depende de circunstâncias, enquanto que a paz do Senhor, Deus nos dá mesmo em meio a circunstâncias difíceis, como estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Em meio à perseguição, em meio à prisão, ele podia ter paz, né? Na parte de segunda-feira, fala sobre derrubando muralhas pela oração, e fala lá sobre Josué capítulo 5 a 6, quando Josué é instruído por Deus a avançar contra a cidade de Jericó, né, contra os muros de Jericó. Então Deus dá uma instrução muito interessante para o povo de Israel, que era passar ao redor das muralhas de Jericó, né? Ou seja, eles a cada dia eles contemplavam as impossibilidades deles, né? Eles iam e olhavam para aquelas muralhas e viam o quanto elas eram grandes, o quanto elas eram difíceis de transpor, o quanto era impossível para eles mesmos realizar aquela obra, né? Eles fizeram isso durante 6 dias, né? Ao 7º dia, então, eles tocaram a trombeta, gritaram um grito de louvor e as muralhas ruíram. É interessante que o autor ele destaca aqui o fato de que o grito ele não produziu ondas sonoras que pudessem explicar, né, o ruído das muralhas. Algumas pessoas poderiam querer explicar isso de maneira científica, mas na verdade ali o que estava acontecendo é que o impossível havia se tornado possível porque Deus ordenou que assim fosse, né? Então, a partir do momento em que eles identificaram uma grande dificuldade e Deus tornou aquela dificuldade em uma bênção, em um milagre, então aquilo também fez com que eles apresentassem louvor a Deus, eles agradecessem a Deus pelo grande milagre. O fato de que eles tiveram que louvar antes que a queda acontecesse, né, mostra que mesmo em meio às provações, quando nós louvamos, nós estamos confiando em quem Deus é, em quem Deus diz que estaria conosco, Deus diz que nos faria vencer as circunstâncias. Não há derrota para aqueles que estão em Cristo, independente das circunstâncias dessa vida, e mesmo que até a morte venha nos abarcar. Então, a confiança de que Deus está à frente de todos os projetos deve fazer nos levar à oração, nos levar a louvar, né? E na parte de terça-feira fala sobre uma vida de louvor, fala que louvar deve ser algo constante na nossa vida, né? Nós não devemos louvar por causa de algumas circunstâncias, mas louvar para que as circunstâncias aconteçam. E aí aqui apresenta o Salmo 145, que é um salmo de louvor, né? O autor é Davi, ele falou a respeito da grandeza de Deus e de vários atributos que ele encontrava em Deus. E aqui o autor cita um livro que diz que nós devemos louvar quando olhamos ao nosso redor. Então, quando nós não temos motivos para louvar, né, aparentemente, nós devemos olhar ao nosso redor e ver todas as coisas grandiosas que Deus já fez na nossa vida. Nós também louvamos quando nós nos lembramos das circunstâncias. Então, às vezes, nós não temos motivo hoje para louvar a Deus ou para nos alegrarmos, né? Mas nós podemos pensar em quanto Deus cuidou de nós no passado e nas grandiosas promessas que Ele tem para o futuro, né? E também louvamos enquanto falamos das promessas de Deus para outras pessoas, né? Então, falar é muito importante. Quando você fala a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem operado através de você, isso faz com que o seu louvor seja conhecido também por outras pessoas. E a pergunta é a seguinte: pegue uma caneta e um papel e pense em alguns e passe algum tempo, né, trabalhando nesses 3 pontos. O que você pode fazer para desenvolver o ato de louvar? Então, olhar, lembrar e falar, né, são essas 3
circunstâncias que são apresentadas aqui. Então nossa mente ela deve sempre se encher de coisas nobres, né? Se nós estamos diante de uma televisão que o dia todo fala de assassinato, de morte, de coisas ruins, é bem provável que a gente não encontre motivos para louvar realmente, mas quando nós nos voltamos para a nossa família, para as coisas que estão ao nosso redor, para as circunstâncias que Deus tem trabalhado na nossa vida, certamente teremos grandes motivos para apresentar louvor a Deus. Na quinta-feira fala sobre a arma que vence. Aqui fala a respeito da história do rei Josafá, que quando soube que havia um exército vindo na direção deles, ele então se pôs em oração diante de Deus e invocou as promessas que Deus havia feito. Ele diz: olha, Senhor, na tua palavra diz que quando nós nos voltássemos para o Senhor, quando nós estivéssemos em apuros, se nós nos voltássemos para o Senhor, o Senhor iria nos atender. Então Deus prometeu através de um profeta que eles não lutariam aquela batalha, que Deus venceria aquela batalha por eles. Que aplicação espiritual podemos fazer aqui desse texto, dessa batalha? Assim como eles eram incapazes de vencer os seus inimigos, nós também somos incapazes de vencer as circunstâncias espirituais, de vencer as batalhas espirituais, mas nós podemos confiar no Senhor, que Ele vence as batalhas por nós. No verso 23 desse capítulo, de 2 Crônicas 20, diz que eles lutaram e batalharam entre si, ou seja, o mal ele é autodestrutivo. Então os inimigos começaram a lutar entre si e acabaram se matando. E isso nos deixa um grande exemplo, do que significa o mal, do que o mal pode fazer. Nós devemos conter o mal, denunciar o mal e fazer com que o mal não avance, mas a punição ela já acontece porque o Senhor está atento a todas as circunstâncias. Então que Deus nos abençoe e que possamos afastar esse mal que é autodestrutivo das nossas vidas e viver plenamente confiantes na presença do Senhor, intercedendo e buscando nele as promessas de salvação. Termino aqui essa minha participação e volto na parte de sexta-feira com as perguntinhas para que possamos aplicar de maneira prática a lição que estudamos hoje. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua participação. Obrigado aí por você sempre estar conosco aí, compartilhando, as suas falas na linha do rodapé. Estamos já no 9º vídeo, vamos ver o que Deus nos ilumina aí para fazer no próximo trimestre, o último trimestre do ano, mas se Deus quiser continuaremos juntos. Eu gosto muito das suas falas, Então agora, pessoal, vamos na ponta da linha aqui com o Ricardo, sábado, domingo, segunda-feira. Ele traz para nós então o pequeno herói aqui de Fyodor Dostoiévski, de 1849, nas entrelinhas, e depois volta então Alexandre na ponta da linha de terça, quarta e quinta. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, pessoal. Lição 9. Uma vida de louvor. Então o que eu fiz aqui para vocês hoje? Trouxe 3 palavras na língua hebraica que são relevantes para nós entendermos esse conceito no original de louvor. As 3 mais, porque são muitas, não são poucas as palavras, não. Eu trouxe a expressão Sheva, que significa louvor, elogio, mas também pode significar melhora. Depois eu trouxe a expressão Tehillah, que significa louvor, significa elogio, significa glorificação, significa fama, significa também glória. A outra expressão, a mais importante das 3 que eu trouxe, gente, é toda, que é uma expressão utilizada no hebraico moderno para obrigado, toda rabá, mas ela pode significar agradecimento, gratidão, ação de graças, glorificação, confissão. E por que confissão? Porque ela também pode significar, gente, o sacrifício de um animal em gratidão. Um sacrifício, um corban. Então, o conceito de louvor no hebraico, ele pode estar associado àquele ato simbólico
do Corban, do sacrifício do animal, no Mishkan HaKodesh, no santuário terrestre, que era trazido por Kohen, ou seja, para o sacerdote, em sinal também de gratidão. O sacrifício Corban não era só para arrependimento. Lembrando que Corban é uma palavra vinculada à aproximação. Então, o louvor, Todá, é uma forma de aproximação do Eterno em sinal de gratidão também. É um outro ponto. No verso áureo, gente, nós temos Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aqui, a expressão alegrem-se é kairos, que pode significar regozijar, contentamento, pode significar também ter sucesso e pode significar estar bem. Uma possível contradição, ou seja, uma entrelinha homeopática que a gente pode trazer aqui do verso áureo, gente, é com Mateus 5:4, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não aparenta ser contraditório. Num verso diz, bem-aventurados que choram, e no outro, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Essa aparente contradição, gente, ela pode ser solucionada com a interpretação das bem-aventuranças inteiras. Nós temos a expressão grega, panteo, que significa prantear. É uma expressão que não é um simples choro. É uma expressão muitas vezes associada ao luto. O prantear num choro de luto. E o que a maioria dos teólogos entendem como que soluciona essa aparente contradição é que é o seguinte, gente. A pessoa estaria chorando pela morte do eu. E o consolo no Espírito, se alegrando com o consolo no Espírito Santo. Então a partezinha final lá do verso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De onde vem a alegria? Vem justamente do consolo. O consolo, obviamente, porque o eu morreu, e o consolo no Espírito. Nós vemos aqui, gente, na lição de sábado, três afirmações em 3 parágrafos. Primeira afirmação: é fácil bradar de alegria ao Senhor quando estamos satisfeitos. Nem sempre, né, gente? Nem sempre. Podemos dizer que depende. O inimigo ele se utiliza das armas nos momentos inimaginados, né? Ele pode se utilizar dos momentos em que nós estamos em alta, e daí nós nos envaidecermos, daí ele se utiliza da lisonja, se utiliza do momento bom que nós estamos passando para subir, para o inflar do ego. E nos momentos que está em baixa, ele acusa, olha aí, não está vendo, cadê o teu Deus? Então, quando está em alta, ele tenta fazer nos esquecer de Deus e achar que nós estamos em alta por causa do nosso eu. E quando nós estamos em baixa, tenta a mesma coisa, fazer nos esquecer de Deus, porque Deus não está me ajudando. Então, as armas do inimigo, elas são das mais variadas. Essa questão de fácil, difícil é muito relativo. Nós precisamos nos firmar, estejamos em alta, estejamos em baixa, sabendo que a vida tem altos e baixos, tem momentos de felicidade, tem momentos de tristeza, mas podemos ter a certeza de que sempre que nós formos buscar este consolo nos momentos de tristeza, nós vamos encontrar esse consolo
para que nos possibilite resgatar esta alegria. Depois, no segundo parágrafo, o louvor pode transformar até mesmo as circunstâncias mais sombrias, talvez não no sentido de mudar os fatos, com certeza, mas no sentido de mudar o nosso coração, bem como mudar as pessoas à nossa volta de forma que nos ajude a enfrentar os desafios. Sem retoque, né, gente? Muito bem colocado aqui pelo autor na ponta da linha. E o último ponto do sábado que nós destacamos: louvor é fé em ação. Bom, gente, essa frase funciona na língua portuguesa muito bem, porque de fato na língua portuguesa fé, ela pode significar, ela precisa desse jogo de linguagem, desse binômio para fazer essa diferenciação, porque fé ela está muito atrelada à convicção, uma coisa interna, uma coisa da mente, uma coisa que no hebraico bíblico antigo não precisava tanto fazer esse tipo de construir, colocar uma outra palavra junto, porque emuná sempre é fé em ação. Emuná, ela pressupõe, a primeira letrinha inclusive de emuná é um aleph, que é a letra de força, é a cabeça de um boi. É uma letra que denota essa energia do Criador, que vem inclusive de outra, uma mesma raiz comum com El, que é Deus. Também a primeira letra é o aleph. Elohim, a primeira letra é o aleph. Então essa letra é uma letra de força, uma letra que reflete a força do divino, inclusive. Pode não ser sempre natural para nós, mas quando praticamos o louvor de uma forma que se torne natural em nossa vida, ele exercerá o poder para converter corações e para nos ajudar a vencer as provações. Então vamos lá, gente. Lição de domingo. O fundamento para o louvor. E nós finalmente temos aqui, gente, depois de muito, um comentário na ponta da linha, uma citação na ponta da linha de Fyodor Dostoiévski, ou seja, o próprio autor da lição, utilizando aqui. Há um tempo atrás nós fomos indagados se nós não estaríamos misturando o sagrado com o profano de fazer essa ponte literária. Mas, gente, essa ponte literária ela é feita por muitos autores de lição e com C.S. Lewis. Eu nunca entendi por que essa preferência por C.S. Lewis, sendo que você tem que buscar Crônicas de Nárnia, gente, você tem que olhar muito, mas muito as entrelinhas para você entender que o Aslan ali é um arquétipo de Jesus, é uma referência a Cristo, mas olhar muito forte ali. E o Dostoiévski não, gente, ele cita passagens bíblicas textualmente. A lição de moral de vários livros assim dele é bíblica. Eu nunca consegui entender porque essa preferência pelo C.S. Lewis, e o Dostoiévski ele era marginalizado e finalmente ele está aqui na lição. Eu vou ler textualmente, gente. O grande escritor russo Fyodor Dostoiévski havia sido condenado à morte, mas a sentença foi substituída no último momento. Ao falar sobre a experiência da prisão, ele escreveu: creia até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Leve sua oferta mesmo assim e louve a Deus em sua solidão. Gente, a nossa entrelinha dessa semana, ela é justamente um livro, o livro que ele escreveu enquanto ele estava na prisão. Então o link literário é justamente esse. O livro que ele escreveu enquanto estava preso, acusado pelo governo czarista russo da época. O que estava acontecendo aqui na época, gente? Tinha uma Rússia czarista, com uma Europa com revolução industrial na Inglaterra. Nós tínhamos aqui uma transição do feudalismo para o capitalismo, e uma Rússia que ainda tinha resquícios de feudalismo. Uma população, uma massa de russos passando fome, passando necessidades. Mesmo os funcionários públicos tinham dificuldades, mas tinha muita gente passando necessidade. E as ideias comunistas, elas chegaram aos ouvidos dessa massa sofrida,
E a ideia comunista, qual é a ideia, o ideal comunista, gente? Vamos entender um pouquinho de Marx ou Bakunin, rapidamente, para a gente entender o que é isso. Para a gente não falar besteira. Capitalismo é, bem assim, um resumo pálido. Capitalismo é propriedade privada dos meios de produção. Uma sociedade dividida em classes. 2 pilarezinhos. Tem mais coisa, mas esses são os 2 pilares do capitalismo, que vinha emergindo na Europa. E nós não estamos. E a Rússia estava começando, ainda tinha detalhes do feudalismo. Mas a Rússia era muito desigual, muito desigual. E veio a ideia, e surgiu a ideia, os comunistas dizendo o quê? Não, assim como o feudalismo foi substituído pelo capitalismo, o capitalismo pode ser substituído pelo socialismo. E aquela sociedade dividida em classes, essas classes podem deixar de existir, e pode existir uma propriedade social dos meios de produção. O Estado pode garantir essa propriedade social dos meios de produção e dividir essa produção de acordo com a produtividade de cada um. Esse é socialismo. E o socialismo vai ser apenas uma transição. Depois, esse Estado socialista, ele é um Estado suicida, ele se aniquila, deixa de ser Estado e se torna o comunismo. Gente, não digam besteira, não existe Estado comunista. Estado comunista não faz sentido científico isso. Porque o comunismo é transição do capitalismo para um Estado socialista. Esse Estado socialista, ele ainda tem uma certa divisão de classes, ele pega a propriedade privada e transfere ao Estado, depois o Estado se aniquila e se transforma e se tornaria comunista, transferindo essa propriedade para o povo. Coisa que efetivamente nunca aconteceu na história da humanidade. Isso não aconteceu na Rússia, isso não aconteceu em Cuba, isso não aconteceu na Coreia do Norte. E você falar de Estado comunista, como eu disse, gente, isso não existe. Tinha os anarquistas que falavam que não precisava de toda essa burocracia, não precisava de passar, que dava para transitar direto do capitalismo para o comunismo, passar a propriedade direto para o povo. Esses são os anarquistas, que agora a gente tem que falar que é anarco-comunista, porque apareceu um tal de anarcocapitalismo aqui. Mas beleza. Por que é tudo isso que estamos falando disso? Esse discurso soou aos ouvidos de Dostoiévski, boa parte da população russa, muito, muito bom. Estavam passando fome. Muita gente passando fome. A Rússia se envolvendo em guerra desnecessária, guerra com o Japão, tomando uma piaba do Japão ali do outro lado, depois se envolvendo em guerra ali pro outro lado da Europa. E eles não queriam saber de guerra, eles queriam viver em paz, tranquilo, sossegado. O povo passando necessidade. E o Dostoiévski, algumas reuniões com algumas pessoas, e essa ideia, o ideal, que soava muito bem ao povo, era muito perigoso para o regime, como de fato se demonstrou perigoso mesmo, porque o regime realmente caiu. Depois Lenin assumiu, tinha lá o Trotsky junto com ele, depois o Lenin morreu, o Stalin assumiu, e aí que a gente viu que o negócio não era legal mesmo. Inclusive Dostoiévski também não foi muito bem visto pelo stalinismo também, não. Mas tudo bem, então só para a gente entender esse contexto. Então qual que é o ponto do Dostoiévski? Ele se encantou por uma ideologia que ela colocava em risco o status quo do governo do czar Nicolau. Agora nós temos um segundo parágrafo, algo parecido, só que não tem nada a ver com o comunismo, é cristianismo. É outra, mas o cristianismo era uma outra. O cristianismo é uma religião, mas religião também pode ser considerada uma ideologia. No decorrer do nosso estudo, vimos que o apóstolo Paulo suportou incrível oposição e perseguição. Nessa semana, relembrando sua experiência em uma prisão romana. Ele não estava deprimido, em vez disso escrevia ansiosamente para encorajar os crentes de Filipos. O apóstolo Paulo,
ele havia se convertido do judaísmo, um judaísmo farisaico. O apóstolo Paulo era romano, ele tinha nacionalidade romana. Então, gente, ele estava, vamos dizer, ali na crista da onda. Então, vamos dizer, ele tinha nacionalidade romana, então Roma dominava belicamente, era o poder dominante da época. Na sua região, dentro do seu povo, ele era fariseu, e ele deixa tudo isso de lado. Ele estava na crista da onda, ideologia dominante na época, e ele se converte para aquilo que nós chamamos hoje de o cristianismo. Na época eles falavam que era a seita do caminho, mas ele simplesmente seguia aos ensinamentos de Cristo, as ideias de Cristo. E essas ideias, entendiam os políticos da época, também eram perigosas para o regime. E Paulo também estava preso. E Paulo também escreveu uma carta para encorajamento, uma carta para encorajar os cristãos. Leia Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo 7. Como Paulo poderia ter escrito isto se ele mesmo estava encarcerado? Nesses versos, quais são as chaves para obter a paz? Então vamos lá, gente. Filipenses 4, do versículo 4. Uma coisa, parece que alguém perguntou qual é a tradução que eu uso. Gente, não é uma versão de Bíblia, tá? Eu estou aqui com o The Strong, palavra por palavra, então não é nem que seja por equivalência dinâmica, ela só tem a palavrinha grega e é em português do lado, então não é uma versão de Bíblia. Então não tem como indicar para vocês. Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nós temos aqui o primeiro versículo, é justamente o verso áureo que nós já falamos sobre. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra grega para moderação aqui, gente, é epieikes, que significa integridade, gentileza, suavidade, apropriado, equidade. Vamos então para o próximo versículo. Diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, ou seja, vocês apresentem diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. Tudo isso é louvor, gente. Ação de graças é louvor, oração também é louvor, petição também é louvor, tudo isso é louvor. Vamos então para o próximo, gente, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, vamos continuar, vamos fazer mais um, gente, o 8. Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então tá, gente, então é isso. Na lição de domingo, nós temos mais 2 tópicos na ponta da linha. O primeiro, 2 pontos, os 2 últimos pontos aqui na ponta da linha é o seguinte. De novo, o autor comenta que a diferença de você se alegrar quando tudo tá, de você se alegrar quando tudo está bem, e diferente do que aconteceu com... Mas o Paulo nos exorta a nos alegrarmos sempre. Não é nos alegrarmos sempre, gente. Porque nós não... Lembra aquela contradição que a gente falou? A aparente contradição que nós encontramos lá atrás? Nós devemos, se nós estamos tristes, buscar o consolo. Buscar o Consolador.
eu vos mandarei, o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Messias, disse, eu vos mandarei um Consolador, um outro Consolador, o consolo, gente. Então assim, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Eu sempre lembro, Jesus, quando se deparou com Lázaro morto, Jesus chorou e depois ressuscitou Lázaro. Esta vida traz situações de sofrimento, nós não devemos ser seres estranhos. Você está com, às vezes, um parente, um ente querido, e você rindo, gargalhando no velório. São coisas assim estranhas, ainda mais se você... Um exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Eu estive num velório onde não era um ente querido, era um conhecido querido, mas não era um parente meu propriamente, e alguns parentes estavam cantando. Gente, cada um busca o consolo da sua forma. Então, a atenção, o cuidado era para com eles, esses que estavam lá. Agora, se fosse, como já aconteceu, de um ente querido meu, é uma coisa que eu não faria. É uma coisa extremamente estranha para mim. Para mim é um momento de dor. Mas cada um lida com essas situações difíceis como lhe convém. Cada um sabe aonde o calo aperta, vamos utilizar um jargão vulgar, um jargão popular, mas que ajuda a gente a entender. Então, uma situação de luto. Se a família, que é com quem nós devemos ter cuidado, porque aquele que está morto, ele não está vendo nada, ele não tem sofrimento algum ali, está dormindo, uma morte sem sonho. Mas a família é que a comunidade precisa abraçar, precisa cuidar, precisa dar o consolo para o resgatar da alegria. Esse é o ponto, nós não devemos ser hipócritas, não, o crente tem que se alegrar em tudo, até quando está morrendo. O apóstolo Paulo estava passando por uma situação de angústia, e mesmo nessa situação de angústia, ele estava lembrando de Filipe. Ele estava pensando no próximo. Mesmo nessa situação de angústia que ele estava passando, ele estava pensando no próximo. É o amor ao próximo sempre atuando o tempo inteiro. Não é um cristão patife, falso, hipócrita, não é nada disso. É o amor atuante, a emuná atuante, a fé sempre atuante. No último ponto, gente, Paulo nos chamou a louvar Deus sempre. Embora muitas vezes fazer isso possa parecer pouco natural para nós ou até mesmo irracional, mas como veremos, é precisamente por isso que somos chamados a nos alegrar. Em outras palavras, louvar é um ato de fé. Assim como a fé não se fundamenta em nossas circunstâncias, mas na verdade sobre Deus. O louvor é algo que fazemos não porque nos sentimos bem, mas por causa da verdade que Deus é e das promessas feitas a nós. Então veja bem, o apóstolo Paulo provavelmente estava passando por angústias. Agora veja bem, gente, é um caminho de duas mãos. A comunidade deve se apoiar. O apóstolo Paulo se lembrou de escrever uma carta para Filipenses, mas a comunidade também devia apoiar o apóstolo Paulo. Então, nós também devemos pensar este lado de nos ajudarmos mutuamente nessas situações difíceis. Bom, gente, então, lição de segunda-feira, derrubando as muralhas pela oração. O autor da lição vai fazer aqui uma alegoria, experimento mental. Vai falar de imaginar uma pessoa pintando o chão, a pessoa vai pintando e ela fica presa. Ela fica presa num canto, porque num canto da sala. E daí, se ela tentar sair, ela vai estragar a obra que ela fez, se ela tentar sair antes dela secar. Às vezes nossa fé parece nos encurralar assim como a tinta úmida do chão. Deus encurralou os israelitas
de terem vagado 40 anos no deserto. Então aqui o autor já vai dando um contexto histórico ali do Shemot, do Êxodo. O Senhor não conduziu o povo a pastagens livres e pacíficas. Deus conduziu a uma das cidades mais fortificadas da região. Em seguida, eles tiveram que caminhar ao redor de Jericó em silêncio por 6 dias. No 7º, Deus disse que gritassem. E o grito, junto com trombetas, traria a vitória. Interessante, gente, que tem uma expressão hebraica que se vincula com trombetas e louvor, que eu vou falar, que está lá no Salmo 66:1. Depois eu vou falar quando a gente chegar lá no último ponto da lição de segunda-feira, que é o próximo parágrafo. Primeiro é para a gente dar uma lidinha assim, em Josué 5:13, para a gente entender o que acontece aqui também. Então vamos lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e ele disse: És tu o nosso? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então respondeu ele: Não sou, não, sou príncipe do exército do Senhor. Se estaria escrito, gente, ali, Sar Yahweh. Sar é uma expressão que significa príncipe, pode significar também ministro, governante, pode significar comandante. Depois, gente, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu servo ao seu senhor? Depois no próximo, vamos lá. Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis, pois 6 dias, justamente aquela história que nós vimos, né, gente? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre do carneiro, ouvindo a voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Naum, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca, a aliança. Ou seja, ele cumpriu aquilo que fora dito. Então veja bem, gente, daí na ponta da linha, gritar bem alto não causaria vibração para desencadear um colapso nas muralhas, isso é bem óbvio. Quando Deus chamou os israelitas a gritar, foi mesmo o tipo de grito que talvez Davi escreveu aí o Salmo. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome e deem glória ao seu louvor. Salmo 66:1. E a expressão, gente, aqui é reria, que significa, por incrível que pareça, aplaudir, trombetear e cantar. Então a expressão hebraica ela tem um link ali com trombeta realmente, com a história realmente lá no original. Esse grito foi um louvor. Depois de 6 dias olhando para enormes muralhas, eles devem ter concluído que tinha chances de derrubá-la. Quando Deus está prestes a fazer algo de novo em nossa vida, Ele pode levar a Jericó, pois pode precisar nos ensinar que todo o poder para vencer está em
nossa própria força, não está em nossa própria força e nossa estratégia. Tudo de que precisamos vem de fora de nós mesmos. Portanto, não importa o que esteja diante de nós, não importa quanto isso possa parecer intransponível, nosso papel é louvar a Deus. Isto é fé em ação. Lembrando, gente, que na língua portuguesa, tudo bem, esse é um jogo de linguagem útil, mas emuná sempre é uma fé atuante. Então, pela emuná, pela fé, também Israel venceu e derrubou as muralhas de Jericó. O louvar a Deus, o se alegrar com Deus também é um ato de fé. Mas o se entristecer nos momentos corretos, nos momentos propícios, também é um ato de fé. Não vamos entrar também naquela paranoia, não, se a pessoa ela é depressiva, ela não tem Deus. Gente, isso é uma baita de uma inverdade. A pessoa, se a pessoa é depressiva, ela deve procurar tratamento médico, ela deve procurar orientação psicológica e também deve buscar o apoio da comunidade, o apoio de seus familiares, tudo isso faz parte. E também deve buscar a comunhão com Deus e não se sentir diminuída, inferiorizada ou desprezada por Deus. Será que Deus virou? Eu sou depressivo, será que Deus virou as costas para mim? Não. Deus não virou as costas para você. Ele está lá também para você. Então agora vamos para a nossa entrelinha, gente. Bom, gente, a entrelinha de hoje é justamente um pequeno herói, Fyodor Dostoiévski, 1849. Nós já explicamos o contexto disso daqui, explicamos na ponta da linha, porque o link é óbvio. Lá nós vimos na ponta da linha a citação do autor sobre o Dostoiévski preso, foi condenado à morte ali pelo czar russo. Depois essa pena foi mudada, ele ficou preso na Sibéria há muito tempo. Mas aí, enquanto ele estava preso, gente, isso aqui é um dos livros que ele escreveu, tá? Um pequeno herói. É ainda um lado muito romântico do Dostoiévski. Eu já falei aqui, ele cita Mateus, inclusive, nesse livro. Cita uma passagem. Gente, ele cita muitas passagens bíblicas nos livros dele. O livro dele é uma historiazinha muito romântica de um jovem, uma criança de uns 11 anos. Na verdade, um adolescente, ali está naquela fase de transição. Ele se encanta por uma loira. Ele vive, parece que numa casa, em um grupo de pessoas ligeiramente abastados, e uma casa com vários convidados para festa, para eventos. Então ele tem os pais parece que tem uma vida social, e ele se encanta por uma loira, uma mulher mais velha do que ele, Mrs. Aspas, vamos dizer, e não é trazido o nome dela, só sabe que ela é loira. E daí tem uma narrativa, né, uma narrativa do adulto contando a lembrança dele daquela época. Então alterna assim sentimentos de adulto, sentimentos de adolescente. Só pelo fato de estar na adolescência, então tem aqueles sentimentos que ele está próximo da fase adulta, então ele tem aqueles desejos lascivos pela loira também, mas ele é uma criança. Inclusive as moças, por verem ele como crianças, corriam atrás dele para beijar ele, para pegar ele não gostava muito daquilo, e ele se encantou por uma dona, uma moça. Ela era casada, e ele é o pequeno herói, né? Então quem faz essa leitura, você vai descobrindo os podres da galera, vamos dizer assim, do povo, da casa, ao longo da história, ao longo da narrativa, e vai falando como ele conhece mas ela olha ele como uma criança, mas ele encontra ela em alguns fora da linha, alguns passeios, e ela frequenta o mesmo ambiente que ele, provavelmente a casa dele. Daí, efetivamente, num dia em que ia haver uma confraternização, uma festa, ele dá uma bronca, inclusive num homem lá que em tese estaria com um olhar meio assim para ela. Depois, num outro momento, iria haver uma cavalgada, e ele percebeu que o pônei dele não estava arriado para ele ir, para ele seguir junto, porque chegaram mais visitas do que o necessário e do que o esperado,
e o pônei dele estava doente e mais 2 cavalos estavam doentes, então o anfitrião teve que substituir para ocupar o lugar desses. E inclusive trouxe um cavalo muito bravo para ver se dava para todo mundo. E daí um senhor, um homem jovem, branco, coisa e tal, meio metido a valente, dizia que ele ia montar aquele cavalo. E o dono falou, não, eu mesmo já tentei montar ele várias vezes e eu não consegui, ele me coloca com a bunda no chão. E o cara vai lá, meio metido a valente, todo mundo olha para ele, não consegue nem chegar perto do bicho. E aí num jogo lá, numa brincadeira, uma das donas solta um lenço lá e o menino vai lá atrás do lenço e acaba caindo em cima do cavalo. E o cavalo vai em disparada e não sabe como o moleque consegue, o cavalo louco, se sentindo humilhado pelo menino subir nas costas dele, mas não consegue lançar o menino no chão. Aí mais 2, e ele andando com o cavalo, mesmo o cavalo bravo, e todo mundo olhando aquilo, ficando espantado, e até que 2 cavalos, 2 empregados, né, com os seus cavalos, eles juntam o cavalo bravo junto com o menino, ele sente os cavalos batendo na perna dele e tiram ali o menino, né, o pequeno herói. Todos se encantam com aquilo, acham aquilo incrível, um pequeno herói, e assim começa essa coisa do pequeno herói. E aí, depois num outro ponto lá da festa, num outro ponto, ele, num passeio, né, todos eles saem, eles arrumam um cavalo para ele, mas chove. Estragou o passeio. Ele arruma um cavalinho para ele, porque ele já vira o destaque, ele vira o herói, né? Vira o pequeno herói. E ele vai para a cavalgada, mas chove, estraga totalmente o passeio. Inclusive, eles deixam para trás uma moça que era meio chata, que ficava pegando no pé dele, ela fica para trás e ele que vai na cavalgada lá. Mas eles acabam voltando. E passa o seu tempo, ele fica em casa, e daí num passeio que ele está fazendo, ele vê a senhora, a tal da loira lá, que ele se encanta por ela, a Miss, que era casada, inclusive, com aquele cara, aquele branquelo xarope lá, que queria se aparecer em cima do cavalo lá. E eles se beijam. E ele entrega uma carta para ela. E ela chorando, muito desesperada, e eles se separam, ela vai embora e o menino só fica olhando de longe. E a carta cai no chão. E ela vai indo embora e deixa a carta. E o menino pega a carta. O menino pega a carta, vai indo atrás dela, talvez para entregar a carta para ela, mas preocupado, porque se ele mostrar, medo dela saber que ele viu, né, que ela estaria, talvez, que ela beijou, mesmo sendo casada com outro, que ela beijou o rapaz. E ela segue, quando ela chega perto da casa, ela se dá conta que perdeu a carta, daí fica apavorada, com medo de ter perdido a carta ali próximo da casa, alguém pegar, o marido pegar, alguma coisa assim. E daí a alegria dela, aos longos dos dias, ela some. Medo, com um misto de tudo, né? E outras coisas que também ficam subentendidas ao longo da história. Aparece um comentário também, o adulto falando que não sabe se aquilo teria sido um começo de alguma coisa, se teria sido o fim de alguma coisa, se teria tido alguma coisa ou se não. Então isso ele nunca soube e os leitores também nunca saberão. Se foi só um beijo ou se aquilo lá foi um ponto final antes de começar ou se começou, então não tem esse detalhe no livro. O menino não sabia e nós também não sabemos. E então o menino vê tudo aquilo e ele deseja resgatar a alegria dela. Esse que é o ponto. Mesmo ele gostando dela, quando ele viu aquela cena dela beijando, ele se sentiu muito mal, sabe? Porque ele nutria sentimentos meio infantis, meio adultos, porque era um adolescente por ela. Mas ele, depois que ele viu ela, ele queria resgatar a alegria dela e entregar a carta para ela. Curioso que ele não abre a carta, ele não sabe o que tem na carta, mas ele quer resgatar essa alegria para ela. Então ele, num determinado dia, ele vê ela tá lá num lado lá no campo lá, e ele pensa, ele leva uma flor para ela e coloca a carta dentro da flor, porque ele quer devolver a alegria para ela. Então ele vai lá, deixa a flor do lado e ele coloca a mão na cabeça, ele fecha o olho, ele abre o olho para ver como que ela tá, se ela vai, e ela não olha o buquê, tá lá tristonha, olhando para nada.
E até quando determinado momento ela pega uma abelha surge. A abelha é o que desencanta tudo. Essa abelha passa por ele, chega até ela e ela pega a flor para espantar a abelha. E no momento que ela vai espantar a abelha, a carta cai nela. A carta cai nela e ele fecha o olho, ele não quer ver. Ele fecha o olho, ela olha para ele, mas ele fica com os olhos fechados mais ou menos uns 2 minutos. Depois, quando ele abre o olho, ela está lendo a carta. Ela está lendo a carta e ela lê a carta, ela chora, ele devolve, de fato, a alegria para ela. E daí ele é surpreendido, ela dá um beijo na boca dele, que para um menino, né, já um menino de 11 anos já é muita coisa. E depois ela volta para casa e depois ela vai com o marido embora da casa e ele fala que ele nunca mais viu ela. Então a moral da história é justamente essa, gente, é o resgatar da alegria, o resgatar da felicidade. O cristão não é um ser imune de sentir, de sofrer com situações que são de fato desconfortáveis da vida. Isso faz parte da vida do cristão também. Sempre, Jesus, o próprio Messias chorou, gente. Mas nós devemos nos apoiar mutuamente e buscar consolar o próximo, aquele que é necessitado, aquele que está precisando de consolo, que está precisando de ajuda, para tentar resgatar essa alegria independente. Então, o cristão também tem um chamado de fé. Emuná, gente, é convicção, fidelidade, mas é cargo e função. Então, o cristão tem uma função nesse mundo, que é resgatar da alegria, o resgate da alegria em Cristo. Esse é o papel do Evangelho, agora com Alexandre. Olá a todos os irmãos, a todas as irmãs, deixo aqui minha saudação. Estou de volta. Na semana passada eu me ausentei da gravação, fui visitar meu pai no Dia dos Pais, depois fui acometido de um resfriado, ainda estou me recuperando, então não consegui gravar na semana passada, mas nessa semana estamos aqui gravando e é uma satisfação estar de volta agora na lição 9. Já estudamos a lição de sábado, de domingo, de segunda-feira com o Ricardo e agora eu dou continuidade na lição de terça-feira. E o título da lição de terça-feira é Vida de Louvor. Eu colocaria como tema central da lição de terça-feira como e a quem nós louvamos. O texto base é um texto bem interessante. É o texto de Salmos, do capítulo 145. Vale a pena a gente ler ele com calma, mas ler assim, saboreando cada versículo, sabe? Ler esse texto devagar, vale a pena. Eu destaquei aqui vários aspectos, vários versículos que apontam para nós coisas novas. Por algum momento pode parecer que esse salmo é uma repetição, mas ele não é uma repetição, ele não fica se repetindo. Muitas novidades são trazidas a cada versículo. Veja só. No versículo 1 e 2, fala que o salmista vai exaltar a Deus todos os dias, cada dia pelos séculos dos séculos. Quer dizer, o nosso louvor deve ser algo constante, o nosso louvor deve ser algo perene. A gente louva a Deus todos os dias e a gente louvará a Deus para sempre. Ele é contínuo e ele é eterno. Ato contínuo e ato eterno. O versículo 3 vem dizendo que grande é o Senhor. E essa expressão grande é o Senhor é repetida algumas vezes. Grande é o Senhor quer dizer, por que eu louvo a Deus? O atributo de louvar, o atributo do ente que é louvado, desculpe, Deus no caso, é nele que está o motivo para eu louvar. Eu louvo a Deus porque Ele é grande. Eu não louvo a Deus porque Ele me dá algo, eu não louvo a Deus porque eu sou poderoso, eu não louvo a Deus porque eu quero ou porque eu escolhi. Eu louvo a Deus porque Deus é grande, Ele é por si. O versículo 4, acho muito legal o versículo 4. O versículo 4 vem falando que uma geração anuncia a outra geração as obras desse Deus.
É interessante porque isso está num verso de louvor. Eu louvo a Deus e eu louvo a Deus anunciando as obras de Deus para a próxima geração. O louvor ele tem um propósito evangelístico também. Um dos propósitos do louvor é levar a mensagem desse Deus, anunciar desse Deus e das maravilhas desse Deus à próxima geração. Eu me lembro, e não tem como não me lembrar, dos cultos de pôr do sol na casa da minha avó, dos momentos de testemunho e de oração na casa da minha avó quando eu era criança. E quando a geração antiga apresentava, louvando a Deus, a mim, que era então a geração mais nova, apresentava para mim as maravilhas de Deus. No estudo da lição, no compartilhar dos cultos de pôr do sol, quando a gente cantava aqueles hinos antigos, dos primeiros hinários ainda. O versículo 6 vai dizer: contarei a tua grandeza. Eu testemunho sobre quem Deus é para os outros. E isso é um ato de louvor. Parte do meu louvor é revelar aos outros quem é Deus. O versículo 8 vem dizendo que eu louvo a Deus porque Deus é piedoso, porque Ele é benigno, porque Ele sofre misericórdia. Quer dizer, é Deus que é um Deus grande, é Deus que é um Deus poderoso, mas é um Deus que é grande igualmente em misericórdia, em bondade. É um Deus que é grande em piedade. Eu louvo a Deus porque Deus é piedoso. O versículo 13 fala que o reino de Deus é um reino eterno. Assim como o louvor é um louvor perpétuo, o reino de Deus é um perpétuo. E o versículo 14 vem trazendo a ideia de que o Senhor nos sustenta. Eu louvo a Deus porque Ele é grande, eu louvo a Deus porque Ele é misericordioso, eu louvo a Deus porque eu sou absolutamente dependente de Deus. É de Deus que vem a minha vida, é de Deus que vem o sopro da minha existência. É de Deus que vem o pão que me alimenta, que me sustenta. É Deus que nos sustém. O versículo 17 diz que Deus é Deus justo e Deus é Deus santo. Novamente destaca um atributo de Deus. E o versículo 18 é maravilhoso. É um texto que já vinha na sua ideia nas outras lições dessa semana. Deus está próximo. Perto está o Senhor. Deus não é um Deus que está ausente, Deus não é um Deus que está em outro universo distante, Deus não é um Deus que está no alto do Monte Olimpo, Deus não é um Deus que está lá no templo, Deus não é um Deus que está na igreja, Deus é um Deus que está perto. Deus é um Deus que está aqui do meu lado no momento em que eu gravo esse vídeo, e Deus é um Deus que está do seu lado no momento em que você assiste e escuta esse vídeo. Deus é um Deus que está perto. Os Salmos 145, então, um texto belíssimo, um texto maravilhoso para a gente pensar. Por que nós louvamos, a quem nós louvamos e de que forma nós louvamos. A gente pode avançar agora para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem por título Testemunho que Convence. Eu colocaria como pergunta-chave para a gente refletir na lição de quarta-feira: quem está ouvindo o nosso louvor? A primeira resposta é Deus, é claro. Nós louvamos porque Deus nos ouve. Mas além de Deus, quem está ouvindo o nosso louvor? A gente louva a Deus mesmo quando a gente acredita que não tem ninguém ouvindo, mas tem alguém ouvindo. O nosso testemunho chega a alguém de alguma forma. E nós temos uma passagem já bem conhecida, uma passagem interessante, de Atos capítulo 16, versículo 16 até 34. Eu destacaria dessa passagem, em especial do versículo 25 até o versículo 30 e pouquinhos, 34. No versículo 25 nós temos a seguinte situação. Paulo foi preso. Paulo foi preso porque expulsou os demônios de uma jovem. E essa jovem trazia lucro, porque ela fazia predições de futuro, ela fazia curas, bênçãos ali, e ela trazia lucro para os seus senhores. E essa jovem teve seus demônios expulsos por Paulo, e agora Paulo foi preso. E quando Paulo estava na prisão, a reação dele, próximo à meia-noite, acompanhado de Silas,
no versículo 25 é louvar a Deus. No meio da prisão, Paulo e Silas louvavam a Deus. Existia um carcereiro do lado de fora da prisão, ouvindo o louvor de Paulo, ouvindo o louvor de Silas, ouvindo o testemunho deles. Existiam prisioneiros ao redor de Paulo, ouvindo o testemunho e o louvor deles. E quando a gente louva, quando a gente chama a Deus para se manifestar conosco, estar conosco e receber o nosso louvor, nós chamamos Deus para agir e para atuar também. Nós abrimos portas para que Deus atue em nós e ao nosso redor e por nosso intermédio. O resultado, a resposta de Deus à oração de Paulo e de Silas é que o Espírito Santo age poderosamente na forma de um terremoto. As cadeias são abertas, os grilhões são quebrados e os prisioneiros são libertos. E é interessante porque aquelas pessoas que estavam presas, na verdade agora estão livres. Estão mais livres do que o carcereiro, porque elas conhecem a liberdade em Cristo Jesus. Quem é livre em Cristo é livre mesmo na cadeia. Paulo e Silas não fogem, os presos não fogem, e eles continuam todos lá sentados dentro da cela. Eu imagino que eles estavam ali e permaneciam louvando. A primeira reação do carcereiro é do suicídio. No versículo 27, ele tenta se matar. Ele saca a sua espada, ele se prepara para se lançar sobre a sua espada, mas Paulo diga, não faça tal coisa contra você mesmo. Nós estamos todos aqui, nós não fugimos. O carcereiro temia o que ocorreria se aqueles homens fugissem. Temia a reprimenda das superiores autoridades, temia que os presos lhe atacassem, temia algum mal feito. Mas quando se louva, quando se tem a ação de Deus, não tem o mal feito. Paulo, Silas, os presos todos estão ali, testemunham de Deus para o carcereiro. E o resultado é que carcereiro de Paulo, ele é salvo não só do suicídio que ele estava prestes a cometer, mas ele é salvo do pecado. E a família dele é salva do pecado. É convertido tanto o carcereiro quanto a sua família. E depois, por vontade de Deus, Paulo é liberto. Paulo é liberto da cadeia porque as autoridades romanas, elas percebem que não havia injustiça em Paulo, percebem que tinham cometido um erro terrível, porque Paulo, além de tudo, era um cidadão romano. E Paulo sai do presídio pela porta da frente. Não precisa sair fugido, escondido à meia-noite. E ele pode fazer isso, entre outros motivos, porque à meia-noite, ao invés de fugir, ele estava louvando. Ao invés de reclamar, de se lamentar, Paulo estava louvando. Esse louvor de Paulo, esse louvor da meia-noite é um louvor estoico. Vamos voltar para o estoicismo. A gente age sobre aquilo que a gente tem condições de agir. E a gente tem condições de agir sobre as nossas próprias atitudes. A gente não age e não se preocupa com aquilo que a gente não tem condição de agir ou de resolver. Paulo não tinha como resolver essa situação na prisão. Reclamar da prisão, se preocupar com a prisão, pensar na prisão, não resolveria a situação da prisão. O que Paulo podia fazer na prisão era mudar a sua própria atitude enquanto estivesse na prisão. Era a única coisa que Paulo podia fazer. E é isso que Paulo e Silas fizeram. Mudaram a atitude que eles tinham na prisão. E com essa mudança de atitude, a prisão acabou sendo transformada pela presença de Deus. Não quer dizer que quando a gente molde ou mude a nossa atitude, necessariamente a nossa condição ou o nosso contexto mude. Talvez a gente precise, assim como Paulo fez também, ficar preso, louvar a Deus e permanecer preso. Muitas vezes a gente está na dificuldade, a gente louva a Deus e a gente continua na dificuldade. Mas é muito melhor passar pela dificuldade louvando a Deus do que passar pela dificuldade sem louvar a Deus, preocupado apenas com a dificuldade. A pergunta de quarta-feira, então: quando você está na prisão, quem está do lado de fora da cela ouvindo o seu louvor, além de Deus? Para quem você testemunha? Lição de quinta-feira: a arma que vence. A passagem de 2 Crônicas,
capítulo 20, versículo 3 a 12. Eu colocaria como destaque, como questão central para a lição de quinta-feira: de onde vem a vitória? A arma que vence não é simplesmente a fé, mas é a fé no Deus que traz a vitória. A arma que vence não é o meu poder, não é a espada, não é o exército, não é o escudo, não é a minha preparação, não é a minha capacidade. A arma que vence é a fé no Deus que traz a vitória. A narrativa é de quando Judá está sendo sitiado, né? Jerusalém está sendo sitiado. Josafá, ele recebe a notícia de que os inimigos estão vindo atacar, e é uma coalizão de inimigos. E a reação que ele tem é de que ele, primeiro, teme a Deus, ele jejua, ele ora, ele une o povo para orar. No versículo 6 e no versículo 7 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele se lembra de quem é Deus. Ele se lembra do que Deus já havia prometido e do que Deus já havia feito pelo povo no passado. No versículo 12, ele clama pela justiça divina, ele reconhece a própria incapacidade de vitória e depois ele deposita a responsabilidade pela vitória nas mãos de Deus. É nessa condição que um povo sai para o combate agora contra os inimigos. E é interessante a cena do cortejo indo para o combate, né? Porque ao invés de colocar soldados e armas e escudos, eles vão com uma banda. Eles vão com um grupo de louvor, cantando e louvando a Deus. E quando eles vão para o combate, cantando e louvando a Deus, quem trava o combate é Deus. E quem traz a vitória para Israel é Deus. A pergunta então de quinta-feira: qual é a arma que vence? De onde vem a vitória? A vitória vem de Deus. E apenas a fé no Deus que traz a vitória que vai nos trazer igualmente a vitória. E se eu estiver preso, orar, cantar, jejuar, louvar, e não vier a vitória, e não vier a libertação? E se os inimigos vierem, eu orar, jejuar, clamar a Deus, e não vier a derrota dos inimigos e a minha vitória? Bom, nesse caso, é porque a história ainda não acabou. A vitória vem no final. Paulo morreu nas mãos de Roma. Paulo morreu no presídio. João morreu na ilha de Patmos. Velhinho. Pedro morreu condenado por Roma. E agora? Todas essas pessoas não oraram, não louvaram? Aonde está a vitória deles? Aonde está a morte, o seu aguilhão? A vitória deles é a vitória em Cristo Jesus. Todos eles dormiram aguardando a ressurreição. Se a vitória ainda não chegou para você, é porque a sua história ainda não acabou. A sua vitória não será necessariamente a cura. A sua vitória não será necessariamente a libertação. A sua vitória não será necessariamente o emprego, o dinheiro. Mas a sua vitória será um coração convertido e a ressurreição para uma vida eterna. Uma vida que será uma vida de louvor perpétuo, de um sábado a outro sábado. Um abraço para todos vocês. Fiquem na graça de Deus e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Que bom que você conseguiu gravar essa semana. Fico muito feliz, com certeza, todos os da família Entrelinhas, os entrelinhanianos ou entrelinharianos, né? Ficam muito felizes com a sua fala. Valeu, Ricardo. Ricardo também, pessoal, passou bem mal da gripe essa semana. Quase que a gente não consegue gravar, mas pela misericórdia de Deus, Deus fortaleceu ele, nós conseguimos gravar. Vocês viram, né? Que gostoso, né? O conteúdo que ele traz sempre para nós. E, né, valeu a você que tem assistido até aqui. Nós não acabamos ainda, tem mais uma participação ainda do Marcos. As perguntas para a discussão de sexta-feira. Ele traz essas perguntas e já encerra com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez, é com você.
Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas que usamos para fazer uma aplicação prática do que foi estudado na lição durante a semana. E a pergunta número 1, ela diz assim: qual é o papel do louvor congregacional na vida do cristão? Como tem sido o louvor em seus cultos? É edificante? Incentiva os membros a manter a fidelidade em meio às provações? Se não, o que pode ser feito? Bom, devemos tomar muito cuidado com o louvor, porque o louvor ele mexe com dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, com as emoções. Então, o louvor que é apresentado, ele deve ser pensado para que as pessoas que estão no culto sintam a presença de Deus, que as pessoas que estão no culto façam uma entrega pessoal a Deus. E por outro lado, o louvor é um momento também que mexe com o ego das pessoas, especialmente das pessoas que estão lá à frente apresentando. Qual é o papel de um ministro de louvor, de alguém que é chamado para reger o louvor numa igreja? É fazer a igreja louvar, é fazer com que a igreja apresente o louvor, e não uma apresentação musical, não uma apresentação do próprio ego. Então devemos tomar cuidado para que o momento de louvor da igreja não seja um momento para que, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos afastemos dele, né? O louvor, ele é uma forma de orar a Deus, por isso devemos pensar muito a respeito de que tipo de oração nós estamos fazendo em forma de louvor. O que significa louvem ao Senhor quando caírem em trevas, ou louvem-no mesmo em tentação? Como o louvor pode nos ajudar nessas situações? Exatamente nos momentos em que nós estamos maus, né, espiritualmente, é que nós devemos nos lembrar do quanto Deus trabalhou para a nossa salvação. Então, quando nós estamos caídos, quando nós estamos em momentos espirituais degradantes, nós devemos nos lembrar que a nossa salvação não depende de nós, mas daquele que entregou a sua vida para nos salvar. Então, isso deve ser motivo de louvor. Ao invés de nos afastarmos de Deus, devemos nos aproximar mais dele e nos agarrarmos mais àquele que pode nos salvar, o único que pode nos salvar, né? Pergunta número 3. O louvor afetou a sua vida? O que você aprendeu com a experiência de louvor dos outros? O louvor é algo que pode levar pessoas até mesmo à conversão, né? Como aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas, lá em Atos, no capítulo 16, também pode acontecer com a nossa vida. Quando nós temos uma vida de louvor e de gratidão a Deus, as pessoas vão perceber a presença de Deus através da nossa vida, né? E pergunta número 4, escolha um salmo e medite nele. Que impacto o louvor tem na sua fé? Louvor, através da música, né, é uma forma que nós temos de decorar textos bíblicos, decorar passagens importantes da Bíblia, como os salmos. Então, quando nós decoramos um louvor, nós estamos, se aquele louvor é um louvor bíblico, nós estamos também decorando passagens bíblicas, e assim podemos meditar na palavra de Deus durante todo o dia, durante todo o tempo em que estivermos meditando naquele louvor. Bom, eu termino aqui então essa minha participação, mas não antes de orar com você para encerrarmos o estudo da lição. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor faz da nossa vida um objeto de louvor ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que através da nossa vida outras pessoas possam reconhecer a Tua presença e reconhecer a Tua bondade. Nós te pedimos também, Senhor, que nos momentos de dificuldade o Senhor nos faça lembrar da Tua mão poderosa e da Tua bondade, da Tua misericórdia em nosso favor. Salva-nos a cada dia para o Teu reino e faz da nossa vida um louvor ao Teu nome. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, valeu, Marcos, obrigado pela sua oração. Agora sim, pessoal, hashtag fui até o final do segundo Marcos, fui até a despedida aí do Lúcio, o quinto Lúcio, né, pessoal? Tá contando os Lúcios aí, né? E nos vemos então, pessoal, já no 10º vídeo, onde nós vamos estudar como tema aqui, mansidão no crisol. Como nós precisamos disso e, mais do que isso, como a gente precisa partilhar essa mensagem para muitos que estão passando pelos seus crisóis da vida. Beleza, pessoal? Nos vemos então no 10º vídeo. Até lá, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.